Te atualizo também sobre São Paulo e Vitor Sá. O negócio está mais perto de acontecer? Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças. Gabriel Brazão tentando deixar o Santos. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora! E Vitor Sá fechou com o São Paulo? A negociação avançou. Antes de gravar esse vídeo, conversei com gente do atleta e também com dirigentes do São Paulo. No tricolor, a informação é de que tudo segue na mesma estaca, sem grandes avanços. São Paulo nega qualquer acordo próximo. Já o staff do jogador admite que São Paulo e Krasnodar viraram favoritos para ficar com o jogador. O Vitor Sá é do Krasnodar, ou melhor, era, né? Porque o seu contrato acaba agora na metade do ano. E o time russo tenta renovar o contrato do atleta para que ele possa ficar por mais 2 temporadas. O São Paulo é favorito no Brasil, até por uma questão pessoal. O Vitor Sá e seu pai são fanáticos pelo tricolor e têm dado preferência à possibilidade de realização de um sonho familiar. O grande problema é financeiro. O Vitor Sá pretende voltar ao Brasil, mas quer manter seus salários de Rússia, acima de R$1 milhão por mês. O tricolor afirma que não tem capacidade financeira para fazer esse investimento e tenta convencer o ponta de 32 anos de idade a aceitar uma redução nos seus vencimentos. O contrato com o São Paulo poderia ter 3 anos de duração, mas ainda há dentro do São Paulo o receio de que não exista o acordo. Temporada que acabou de fechar lá na Rússia, teve 29 jogos, 5 gols e 1 assistência de Vitor Sá. O jogador passou 2 anos e meio na Rússia, antes havia estado no Botafogo, atleta revelado na base do Palmeiras. Bom, primeira pergunta da noite de Silmar Lima. Boa noite, Nicola. Como é que estão as contratações no São Paulo? Silmar, dá para dizer que há 2 nomes identificados e alvos de negociação. Primeiro deles, Domingos Duarte, informação que esse que vos fala trouxe com exclusividade no domingo. Eu estava esperando lá em Budapeste pela ida para Zurique, para voltar depois da final da Champions, quando do outro lado do telefone uma pessoa do São Paulo falou: Nicola, a negociação com Domingos Duarte, zagueiro português, está indo, tá rolando. Não dá para cravar porque a questão financeira ainda é um impeditivo, mas o Domingos Duarte interessa. Outro nome, esse um pouco mais antigo, é o do Vitor Sá, atleta que já foi do Botafogo, estava jogando no Krasnodar e não teve seu contrato renovado lá na Ucrânia. Na Ucrânia não, perdão, lá na Rússia, beleza? Deixa eu contar uma sobre o São Paulo. Terminou nessa terça-feira uma votação no Conselho Deliberativo para definir um possível afastamento, uma suspensão de 120 dias de Outem Aires de Abreu. O Outem é presidente do Conselho Deliberativo, envolvido em uma série de escândalos. O último deles diz respeito a multas. O cara tomou 171 multas usando um carro do São Paulo, mais de R$100 mil gastos com multas e com reparos de estragos que ele fez no carro. E o Outem Aires votou-se sobre a possibilidade de uma punição, de uma suspensão de até 120 dias. Votação das mais apertadas, 120 pessoas votaram para que ele não fosse punido, 118 votaram pela punição dele, ou seja, o Outem está absolvido, tá bom? Boa noite para você também. Marcos Alves, Jorge Nicola, qual reforço está mais perto do São Paulo? Marcão, é difícil cravar, né? Sobre o Vitor Sá, eu troquei mensagem com o empresário dele hoje de manhã, e aí ele estava contando que nenhuma porta está fechada, não dá nem para descartar que ele continue no Krasnodar. O Krasnodar chegou a fazer uma proposta de renovação, a prioridade é voltar para o Brasil, mas ele quer receber no Brasil algo próximo do que ele recebe lá na Rússia. E diante desse cenário, se as ofertas foram distantes, ele pode até acabar voltando, tá bom? Por que na live 58 é verdade que o Botafogo recusou a primeira proposta pelo Newton no São Paulo? Bora falar sobre o Newton, outro nome especulado no tricolor. Newton é um volante revelado na base do Botafogo, chegou a ser emprestado, voltou, temporada passada até jogou com mais frequência, na temporada atual perdeu espaço e o Franklin, que é o técnico atual do Botafogo, não tem dado muito moral para o Newton. Foi por isso que o nome do Newton começou a ser debatido no São Paulo. O tricolor gosta da ideia de contratá-lo por empréstimo com obrigação de compra. E é aqui que o bicho pega. O São Paulo quer uma opção de compra, uma obrigação de compra de $3 milhões. E a insistência do Botafogo é de uma opção de compra de 5. Então, aí esse impasse ainda indefinido de como é que vai funcionar essa questão.
William Fernando Nepomuceno, outro que está sempre mandando superchat, a gente agradece vivamente. Na forma de vocês ajudarem criadores de conteúdo como esse que vos fala. Boa noite, Nicole. Essa história da SAF no São Paulo tem que tomar cuidado, porque o Juventus teve 12 jogadores, 12 dirigentes afastados, um deles ligados à família do herdeiro da Ferrari por corrupção. Você lembra do episódio? Cara, eu não lembro, e a pauta é boa. Vou dar uma investigada não, né? Porque isso não. Vou me aprofundar na história para entender direitinho. O que eu lembro é que a Juventus foi acusada de compra de árbitros, não era isso? Quer ver? Ó? E aí, só para explicar o contexto da mensagem do William, né? Talvez você que não é São Paulino não saiba do que está sendo falado. Juventus, caso arbitragem. Peraí. O maior caso envolvendo a Juventus em manipulação de arbitragem na Itália é o famoso Calciopoli, ocorrido em 2006. O clube foi punido com o rebaixamento para a Série B, a perda de 2 títulos e a dedução de pontos na tabela. O escândalo, em maio de 2006, escutas telefônicas revelaram uma extensa rede de corrupção entre diretores da Juventus e a comissão de arbitragem italiana. O esquema consistia em influenciar a nomeação de árbitros amigos para apitar partidas específicas, garantindo vantagens e resultados favoráveis. A Justiça Desportiva na Itália aplicou sanções severas, rebaixamento da Juve na temporada 2006-2007, perda dos títulos de 2004, 2005, 2005, 2006, além de o fato de o clube começar na Série B com dedução de pontos. Originalmente eram 30 pontos deduzidos, mas depois de uma série de recursos, essa pontuação negativa caiu para 9. E eu lembro até que por conta desse rebaixamento, um monte de jogador importante da Juve decidiu deixar o clube. Voltando agora para explicar por que Juventus e São Paulo estão na mesma frase. Na semana passada, o Diego Fernandes, que é um empresário que está louco para assumir qualquer posto numa eventual SAF do São Paulo, se reuniu com o Arrima Assis, presidente do Tricolor, e levou uma série de pessoas de áreas específicas que poderiam ajudar no processo de convencimento ao Assis sobre a importância do Tricolor virar uma SAF, tá? E o Samidana, que é especialista em economia e trabalha no programa Pânico na Jovem Pan, ele contou no dia seguinte um pouquinho do papo, né? E aí ele explicava que o São Paulo tem, quer ver? Esses números são importantes. O São Paulo tem 125 milhões de reais para pagar só de juros, tá? 428 milhões de reais da dívida do São Paulo vencem nesse ano. E aquele fair play financeiro anunciado pela CBF para pilares. Nos 2 pilares, o São Paulo tem muito a açar. O custo do elenco tem que ser de no máximo 70% da receita. Hoje, trazidos pelo Samidana, são os importantes, tá? Que ilustram a necessidade de o clube virar uma SAF. Pois bem, nessa reunião da quarta passada, o Diego, esse herdeiro da família Agnelli, se mostrou interessado na compra da SAF do São Paulo. Não há proposta, não há negociação, mas quente foi só um breve contato por telefone. As partes chegaram a conversar, o presidente Arrima Assis e esse herdeiro, sobre o que ele acha, enfim, coisa bem basicona, nada muito profundo. E a partir daí começou-se a especular a possibilidade de o São Paulo ser adquirido pela família Agnelli, tá bom? Então é basicamente assim, acho que deu para explicar legal a partir desse superchat do William, que a gente agradece. Nicola, é verdade que o Arboleda está indo para o Santos? A pergunta é do Nilson Felipe. Vou mandar mensagem para o Matos. Vamos ver o que o Matos nos conta. Matos, Arboleda sondou São Paulo pelo Arboleda. Em vez de perguntar se o Arboleda está fechando com o Santos, eu estou perguntando se
se o Santos sondou o São Paulo pela Arboleda. Vamos começar de forma mais básica, depois eu tento apertar, tá bom? Moisés Lima Martins. Aí é só para explicar, né? Porque se você manda a pergunta assim, o Santos está fechando com a Arboleda? Ele pode responder não. Mas isso não indica que o Arboleda não interesse, porque ele pode. Qual que foi a pergunta? Ele está fechando? Não, não está fechando. Então, em vez de perguntar assim, eu quis ser mais precavido. Falei, você tem sondagem, você está de olho, enfim. Moisés Lima. Nicola, você sabe informar se o Coutinho se aposentou ou não? Ainda não tomou a decisão, tá? Existe uma possibilidade de aposentadoria. Quando ele anuncia a saída dele do Vasco, é algo que surpreende até as pessoas mais próximas, porque toda a vida do Coutinho estava sendo montada para que ele continuasse com a família no Rio por muito tempo, com um instituto local, com uma casa que ele havia acabado de construir, enfim, ele acabou pegando todo mundo de surpresa com essa decisão. Matheus Pereira, Hernan, falou que o Vitor Sá avançou com o São Paulo, Nicola. Deixa eu ver se eu tenho alguma atualização e já mando mensagem para o empresário. O que eu posso contar para vocês do Vitor Sá é que o Vitor Sá tem muito interesse em jogar no São Paulo, porque o Vitor Sá é São Paulino, tá? Antes, só deixa eu ler uma carta aberta aos São Paulinos. Essa carta é do Diego Fernandes. Hoje eu preciso ser honesto com vocês. Depois do resultado dessa votação, esqueçam a votação do Outem Ares, que eu já disse para vocês. O Outem foi. Ele se livrou de uma suspensão. Aí o Diego Fernandes escreveu assim nas redes sociais dele. Hoje eu preciso ser honesto com vocês. Depois do resultado dessa votação, esqueçam tudo sobre o que eu falei de SAF, investidores e grandes projetos para transformar o São Paulo. Nenhum investidor sério coloca seu dinheiro onde não existe confiança. Nenhum investidor sério investe milhões em uma instituição que não transmite credibilidade, segurança jurídica e governança. O São Paulo é gigante, tem torcida, marca, história e potencial para estar entre os maiores clubes do mundo. Olho para o meu filho e me pergunto qual São Paulo estamos construindo para as próximas gerações. Mas, infelizmente, mais uma vez, a política venceu o clube. Hoje foi um péssimo dia para quem sonha com o São Paulo moderno. Continuaria amando o São Paulo como sempre amei, mas seria desonesto da minha parte dizer que saiu dessa noite otimista. O São Paulo merece mais. Só para contextualizar, o Diego Fernandes é aquele que tenta, já há alguns meses, fazer com que o São Paulo se transforme numa SAF. E o Outem Ares é hoje um dos maiores inimigos da SAF, né? O Outem, que é presidente do Conselho Deliberativo, é radicalmente contrário. E aí o Diego tenta dar esse choque de gestão, afirmando que não vai haver acordo, que, enfim, que a permanência do Outem foi muito ruim para o São Paulo. A pedido do Dorival, São Paulo faz investir em ponta Vitor Sá, que está em fim de contrato. Não há nenhuma grande novidade, né? É tudo que a gente havia contado. Acho que o principal sobre o Vitor Sá é o fato dele ser São Paulino fanático. Ele e o pai dele são doentes pelo São Paulo, tá? E a verdade é que eles têm tentado chegar a um denominador comum. O grande ponto é financeiro. O Vitor Sá quer voltar ao Brasil com um salário superior a R$ 1 milhão por mês. Nossa, a pergunta foi assim: o Santos sondou o São Paulo pela Arboleda? Não, ele foi oferecido. Então, não é que o Santos procurou. Um empresário entrou em contato sugerindo o nome do Arboleda. Imagino que esteja acontecendo com enorme frequência, né? Mandei mensagem aqui para um dirigente do São Paulo. O André Hernan publicou agora há pouco que o São Paulo avançou na contratação do Vitor Sá, tá? Tinha conversado hoje de manhã com o empresário dele, e o empresário falou, cara, ele quer voltar para o Brasil, mas ele está esperando para ver se alguém chega no valor que ele quer. Aí o André Hernan contou agora há pouco que houve um avanço, e eu mandei mensagem para um dirigente do São Paulo, passando para saber se o São Paulo avançou mesmo em relação ao Vitor Sá. Não há nenhum avanço ou proposta. Mensagem do empresário do Vitor Sá. Temos uma divergência aqui. Estou falando com um dirigente do São Paulo, assegurando que não houve avanço em relação ao Vitor Sá, tá? Não há avanço ou proposta. Estou conversando aqui com uma pessoa do Vitor Sá. Houve algum avanço em relação ao São Paulo? Proposta já foi feita. Tem também a renovação do Krasnodar. Então, hoje está entre SP e Krasnodar. Vamos ver se é isso.
O Jonathan perguntando sobre Vitor Sá no São Paulo. O Thiago perguntando sobre Inestrosa. A situação do Inestrosa no Vasco ficou bem ruim, tá? Ele não tem conseguido jogar bem, investimento de 30 milhões de reais. Outro dia a torcida pegou pesado com ameaças contra ele. Enfim, eu não descartaria que o Vasco procurasse clube para o Inestrosa, apesar de o Pedrinho, coisa de uns 15 dias atrás, me garantir que não tinha intenção de negociá-lo. O Admilson Nicola, o mercado da bola está devagar ainda, tá mesmo, e tem uma explicação. A gente está no dia 2 de junho, a janela abre em 20 de julho. Se você contratar alguém agora, você vai gastar 1 mês e 20 dias de salário sem poder usar o cara. Então, quem contratou de forma antecipada, contratou porque queria muito jogador. Por exemplo, o caso do Barbosa, do Palmeiras. Como, por exemplo, o Hulk em relação ao Fluminense. Os caras contrataram sabendo que tinham 2 meses para pagamento de salário sem poder utilizar o cara, o que não é muito lógico, né? Acho que essa coisa vai começar a esquentar a partir da fase final, a partir do fim da fase de grupos da Copa do Mundo. Rodrigo e os laterais do Leão. O lateral esquerdo do Leão pode vir para o Flamengo. O Almada não vem, tá? Infelizmente. Dalisson Richard. Nicola, quais são os custos do Cauã Prats no Borussia? O Kaique Bruno no Barcelona. O Cruzeiro garante que o Kaique não vai para o Barcelona, não tem proposta. Sobre o Prats, eu preciso voltar nas minhas anotações aqui, ó. Porque, sinceramente, eu não lembro de Cauã Prats. Enquanto eu tô buscando aqui, deixa eu só registrar minha tristeza com a eliminação do João Fonseca, cara. Tava fazendo uma baita campanha em Roland Garros. Ganhou 3-2 do Djoko. Fez 3-2 no Casper Ruud, que já foi 2 vezes finalista de Roland Garros. Hoje perdeu 3-0 para um jogador não é da Sérvia, da República Tcheca, se eu não me engano, Minsk. Cara, o cara jogou demais, mas jogou muito. Só devolução no pé, saque forte pra caramba, enfim. Acabou hoje nas quartas de final a passagem do João Fonseca por Roland Garros, tá? Infelizmente, para minha tristeza, eu estava super animado com a chance de ver o João eventualmente fazendo uma final, brigando por título, mas já foi uma baita numa campanha. O cara chegou às quartas de final com só 19 anos de idade, e tudo nesse momento da carreira é aprendizado, né? O Cruzeiro vendeu o Cauã Prats. Eu não tô achando, cara. Vai pro Dortmund aqui, ó. Peraí. E eu lembro que o cara tinha me falado. Os números certos da venda de Cauã Prats, achei. 8 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus considerados acessíveis, tá? Então, uma operação total de 13 milhões de euros. Se o jogador for vendido por qualquer valor acima de 8 milhões de euros e não tiver batido bônus, o Cruzeiro recebe o que vier acima, tá? Então, por exemplo, 10 milhões de euros. São 2 milhões de euros a mais do que os 8 milhões, o Cruzeiro recebe esse dinheiro. O Cruzeiro